Boa noite, meus irmãos, muita paz. Mais uma vez estamos nesse trabalho do estudo do Evangelho e na noite de hoje nós vamos dar continuidade à instrução dos Espíritos na nova era. E hoje iremos conversar sobre uma comunicação de Erasto, que é um discípulo de São Paulo. Foi ditado em Paris, em 1863. Então vamos fazer a nossa prece para iniciarmos o nosso estudo. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade. Nesse instante, Pai amado, nós vos rogamos o teu auxílio, o teu amparo. Envolve a todos nós em teus fluidos de paz, de harmonia, de equilíbrio, serenando as nossas mentes, acalmando os nossos corações, para que nós possamos, assim, compreender melhor os ensinamentos desta noite e podermos utilizar em nossas vidas. Que a tua luz, que a tua paz nos ampare hoje e sempre. Que assim seja. Então, o ensinamento de Erasto, que foi um discípulo de São Paulo, e é interessante nós sabermos a história de Erasto, que ele foi uma das pessoas que abraçou o cristianismo nos seus primeiros momentos, e se tornou um discípulo de Paulo e realizou um trabalho maravilhoso naquela época, naquela região, e também continua fazendo esse trabalho com a doutrina espírita. E isso vem, assim, colaborando com os ensinamentos de Jesus, quando Jesus disse, não vim destruir a lei. Então, Jesus disse, não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão até que não se cumpra tudo o que está na lei, até o último J e o último ponto. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Então, a doutrina espírita é uma doutrina que vem ampliar o conhecimento dos ensinamentos divinos, ampliar os ensinamentos de Jesus. E, naquela época, Erasto trabalhou junto com Paulo e hoje continua ajudando e dando mensagens do mundo espiritual através de médiuns que ajudam a nós compreendermos os ensinamentos dos Espíritos, que vai nos esclarecendo os papéis, as necessidades de cada um de nós. E nessa mensagem ele vem falar de Santo Agostinho. Interessante, né? Santo Agostinho é também um dos espíritos dessa falange do Espírito da Verdade, que ajuda Jesus a trazer a doutrina espírita, a esclarecer a doutrina espírita. Então ele começa. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do espiritismo. Ele se manifesta por quase toda a parte. E a razão disso a encontramos na vida deste grande filósofo cristão. Então, ele vai falar nessa mensagem sobre Santo Agostinho, que é um dos grandes divulgadores, um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Nós temos ensinamentos deles, tanto no Livro dos Espíritos, como no Livro dos Médiuns, como no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele que foi um dos pais do cristianismo. Santo Agostinho chegou a ser bispo católico, mas ele não começou assim. Assim como as outras criaturas, ele era pagão, embora ele não seja bastante inteligente, mas que fez com que via só o lado do conhecimento e era antagônico ao próprio cristianismo na época. Mas depois, quando ele se descobriu
ele foi ser um dos grandes divulgadores, né, do cristianismo, e temos vários e vários livros dele que o tornou assim ser um dos pais da igreja, e foi considerado mais na frente como um santo, Santo Agostinho. Então, o que é que ele fala mais? Ele pertence a essa vigorosa falange dos pais da igreja, que a cristandade deve às suas mais sólidas bases. Então, como ele era muito inteligente, estudioso, entendeu de filosofia, era um grande, como é que diz isso? Advogado, né? Na época chamavam de advogado, né? Ou aquelas pessoas que falavam em público e davam as mensagens, essas coisas todas. Ele fazia tudo isso usando a sua inteligência que ele aprendeu, né? Fez cursos e mais cursos, mas usava para ganhar dinheiro, para as coisas materiais. Só que depois, com esse mesmo conhecimento, essa mesma inteligência, aí ele agora usou para o cristianismo. E na sua cidade, onde ele vivia, que era na África, né, ele construiu e ensinou bastante. E temos vários livros dele falando sobre a base da fundamentação do cristianismo. Então, esse mesma criatura que no cristianismo é um dos pais da igreja, ele também é no espiritismo um homem de conteúdo enorme, um espírito elevado que vem nos ajudar no esclarecimento, na ajuda a todos nós. Então, é o Santo Agostinho, esse pai da igreja católica, que continua o seu trabalho na espiritualidade, agora nessa falange dos espíritos da verdade, ajudando Jesus a divulgar esses ensinamentos da doutrina espírita. E diz mais, né? Como muitos, ele foi arrancado ao paganismo, ou melhor, diremos, a mais profunda impiedade, pelo clarão da verdade. É interessante, né? Porque ele, como era materialista, embora sua mãe, né, Mônica, que daqui a pouco a gente vai falar mais alguma coisa sobre ela, era cristã e tentou imensamente convertê-lo, tanto a ele, quanto o marido e quanto o outro filho, né? Eles tinham 3 filhos e, no entanto, não conseguia, embora ela sabia da missão que ele iria fazer e se dedicou em ajudá-lo no seu crescimento como pessoa humana, e ajudou bastante para que ele se tornasse um ser capaz e bem evoluído. Mas ele tinha essa questão, como era a mentalidade pagã, a mentalidade materialista, tudo o que fazia era pensando em coisas da vida atual, coisas para a riqueza. E aí ele tinha esse desregramento, ou seja, se envolveu com pessoas de poder, onde ele utilizava a sua retórica para poder convencer as pessoas. Ele era muito ágil nessa parte, né? E servia os reis, servia as pessoas com os argumentos, com o conhecimento que ele tinha profundo, para convencer as pessoas ou com argumentos que pudessem dominar as criaturas. E tinha embates enormes com a igreja, porque a igreja era contra, já naquela época, contra aos absurdos, né? Então ele teve muito desregramento, mas quando ele sentiu esse clarão, semelhante a Paulo de Tarso, ele teve a sua transformação, né? Aí ele diz uma coisa interessante aqui: quando, em meio aos seus desregramentos, ele sentiu na própria alma a estranha vibração que o chamava para si mesmo e lhe fez compreender que a felicidade não estava nos prazeres enervantes,
e fugidios. Quando, enfim, na sua estrada de Damasco, ele também ouviu a santa voz que lhe clamava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, houve um momento em sua vida em que ele foi tocado. E foi uma coisa bem interessante. Tem um filme que mostra isso. Nós assistimos, já passamos na nossa instituição esses filmes, em que, através do convencimento dele, da argumentação que ele tinha, ele provocou a morte de muita gente. E, coincidentemente, ele assistiu à matança dessas pessoas pelos exércitos lá da rainha, na época, né? E que viu também, percebeu a sua mãe, que estava lá entre as pessoas que estavam protestando contra aquele absurdo. Ela não morreu, né? Apenas se feriu, mas ele ficou sentindo, naquele movimento, em ver aquela miséria, não é miséria, aquela agressividade, aquela ação devasta dos soldados, está certo? E ele percebeu como responsável por tudo aquilo. Aí foi aquilo que fez tocar. Quando ele olhou e viu a mãe com aquele olhar amoroso, pedindo a ele para parar com aquilo. Então, ele também, assim como Saulo, teve um chamamento. E a partir desse momento, houve a sua transformação. E Santo Agostinho passou a querer aprender sobre as lições do cristianismo. E começou a estudar e, no fim, se tornou padre e, em seguida, foi crescendo, estudando mais profundo e aí se tornou até bispo da cidade onde ele viveu. E com isso, o que é que ele exclamou? Né? Meu Deus, perdoa-me, eu creio, sou cristão. Então, como Saulo também teve uma expressão, né? Quando Jesus apareceu, quem lembra o que foi que ele disse? Que queres que eu faça? Ele, Santo Agostinho, disse: meu Deus, perdoa-me, eu creio, eu sou cristão. Então foi quando ele se tocou, porque a sua mãe vivia orando por ele, pedindo para ele se transformar, e nunca desistiu. Ela passou 30 anos orando para que ele fosse tocado e compreendesse. Embora ele tinha conhecimento dos ensinamentos cristãos, mas ele não aceitava, não praticava. E a partir desse momento, ele conseguiu e se tornou, como eu diz aqui. E desde então, se tornou um dos mais firmes pilares do Evangelho. Podemos ler nas notáveis confissões desse eminente espírito as palavras características e profetas, ao mesmo tempo, em que ele pronunciou ao ter perdido Santa Mônica: estou certo de que minha mãe virá visitar-me e dar-me os seus conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Então, nesse livro, nesse escrito que ele tem das Confissões, que é um dos livros de Santo Agostinho, tem esse relato, onde ele diz, quando ele perdeu a mãe, que é Mônica, que se tornou santa, e sabe qual foi o grande marco para tornar ela santa? Foi o Papa considerou o esforço que ela fez para a transformação de Santo Agostinho num cristão. Foi um milagre, como se diz, né? Porque todos sabem que para ter um santo santificado tem que ter algum milagre, alguma ação. E nesse caso foi essa passagem que fez com que o Papa da época tornou ele um santo. Santa Mônica um santa.
né? E ele foi pelo seu trabalho na igreja como pai da igreja durante muitos anos da sua vida. Então veja a frase que ele disse: estou certo de que minha mãe virá visitar-me e dar-me seus conselhos. Então, quando a mãe morreu, ele acreditava já na vida eterna, em que havia o que? Vida após a morte, e que a sua mãe viria dar-lhe os bons conselhos. Além de dar os bons conselhos, ele acreditava que haveria a revelação do que nos espera a vida futura. Ou seja, a nossa vida continua e em função do que nós estamos fazendo aqui, nós teremos um mundo melhor ou um mundo de sofrimento, se fizermos mal. Então, ele tinha já essa consciência. E o que é essa consciência? Que consciência é essa? De vida eterna. A consciência da vida eterna. Aí diz mais Erasto, que eles são nessas palavras, e que brilhante previsão da futura doutrina. Ele disse isso na época que ele era vivo, Santo Agostinho. E era uma previsão dessa doutrina que viria posteriormente, em 1847, né, que é a doutrina dos Espíritos. Mas nessa fala, ele já antevia que isso iria acontecer, né? Já acreditava. É por isso que hoje, vendo chegada a hora da divulgação da verdade, e que já havia pressentido, faz o seu ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para atender a todos os que o chamam. Então, desde aquela época, depois que ele se prepara no plano espiritual, quando vem o advento da doutrina espírita, que vem os grandes espíritos mensageiros do bem, essa falange com Jesus, para ensinar, que chamamos da falange do Espírito da Verdade, né, para ensinar os ensinamentos espirituais, complementando aquilo que Jesus ainda não tinha dito. Santo Agostinho é um dos espíritos que vem para ajudar. E nós temos uma quantidade enorme de mensagens de Santo Agostinho, de explicações, de orientações, para poder propagar esse novo ensinamento da doutrina espírita. Então, nós observamos que não há uma divergência entre o cristianismo e o espiritismo. É uma continuação, ampliação dos ensinamentos. Tudo isso que a gente vê hoje, essa dificuldade que muitos relatam, né? E muitas igrejas, ou mesmo padres, ou comentam, porque ficam presos aos ensinamentos, como também o povo antigo hebreu ficou preso aos ensinamentos de Moisés e não conseguiram compreender Jesus. Então, hoje nós temos a fato. Por isso que eu li essa primeira parte, né? Que Jesus falou, não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Porque, em verdade, vos digo que a céu e a terra não passarão até que não se cumpra tudo que está na lei, até o último J e o último ponto. Então, o Espiritismo é a continuação dos ensinamentos de Jesus, agora com a humanidade, com um pouco mais de esclarecimento, para compreender a vida eterna. Entender por que Jesus falava tanto do reino dos céus e por que a gente vai realmente um dia chegar a essa transformação. E Santo Agostinho é um dos espíritos que vem nos ajudando nesses esclarecimentos para o nosso progresso e o nosso melhoramento. E nesse momento que a gente está passando, né, desse pandemia, né? Esqueço os nomes direitinho, como é que chamam, né? Pandemia do vírus, né? Covid-19, novo vírus. Já teve um vírus desse e ele já se modificou e aí está vendo e atacando toda a humanidade.
que não só está no Brasil, está mais no Brasil, o Brasil já está ganhando, né? Devido aos descasos que nós estamos tendo da própria população e dos governantes, ao invés de estar cuidando da saúde, estar cuidando dos seus umbigos. Mas esses elementos que estão acontecendo estão fazendo com que a humanidade, as pessoas individualmente, comecem a se voltar para si mesmo, a se aperceber, a compreender a si mesmo e se ajudar, desenvolvendo virtudes da solidariedade, do amor, da compreensão, da paciência, né? Da justiça, onde a gente vai desenvolver as virtudes que necessitamos para poder ajudar na transformação do nosso planeta. Então, estamos saindo desse mundo de prova e expiação e vamos nos transformar num mundo de regeneração, naquele mundo que Jesus disse: meu reino ainda não é desse mundo, porque naquela época o mundo ainda era muito do mal. Então, o reino de Deus ainda não é desse mundo, mas vai chegar com a transformação que está ocorrendo no nosso povo, nas pessoas. Então, nós somos formiguinhas, um grão de areia, mas que iremos transformarmos a nós mesmos e aí vamos ajudar para que o nosso planeta tenha uma nova atmosfera fluídica, novos pensamentos, novos sentimentos, e aí sim, o reino de Deus será também na Terra. Então, Santo Agostinho é um desses instrumentos divinos que esclarece todos esses ensinamentos para nos ajudar a entendermos essa nova era que está para chegar, por isso que a mensagem é a nova era, né? Que vai fazer com que haja a transformação do planeta, pelas transformações das pessoas. E cada um de nós vamos nos transformar devagarinho, modificando os nossos defeitos, as nossas imperfeições, fazendo a nossa reforma íntima, para que nós possamos merecer esse reino de Deus aqui na Terra. Nós agradecemos essa oportunidade que tivemos, né, nesta noite, de trazer esses ensinamentos. E na próxima semana nós iremos falar o capítulo 2, que é Meu Reino não é desse mundo. Então, vamos aguardar, né? A próxima semana. Então, vamos agora fazer a nossa prece de agradecimento ao nosso Pai Celestial. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, nós vos agradecemos, Pai amado, por todo auxílio, todo amparo que tivemos nesta noite. Envolve a todos nós em teus fluidos de paz, de harmonia, de equilíbrio, serenando nossas mentes, nossos corações, nos dando força, confiança e fé para continuarmos a nossa jornada evolutiva, nos esforçando a cada dia para que nos tornemos criaturas melhores e sermos merecedores desse reino de Deus aqui na Terra. Que essa paz, essa luz, essa harmonia envolva todas as criaturas que estão ouvindo o nosso programa, os trabalhadores da nossa casa, as pessoas que são simpatizantes, para que todos também tenham nos seus lares essa mesma luz, essa mesma paz, essa harmonia. E que tenham uma semana de muita luz, de muito amor. Graças a Deus.